Muito bem, nós vamos começar aqui com o sistema de medidas de comprimento, é o metro, que é a unidade principal. Então nós temos aqui, o metro é a unidade fundamental, e você tem os múltiplos do metro, é o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro. E os submúltiplos do metro, é o decímetro, o centímetro e o milímetro. Cada vez que você sai de uma unidade para a unidade de cima, você tem que multiplicar. Para fazer a transformação, você tem que dividir por 10. Então, olha ali, decâmetro. Nós sublinhamos ali o primeiro prefixo, que é o deca. Esse deca se refere a 10. E isso significa dizer que o decâmetro tem 10 metros. O hectômetro, esse prefixo hecto, significa 100. E significa dizer que um hectômetro tem 100 metros. E o quilômetro, o quilo significa 1000, e significa dizer que o quilômetro tem 1000 metros. É importante que você guarde esses prefixos aí, porque às vezes esses mesmos prefixos, eles aparecem em outras questões. Então, por exemplo, quando você tem a sua conta de energia, quilowatt-hora, esse quilo que aparece no quilowatt-hora é o mesmo quilo que aparece no quilômetro, é o mesmo quilo que aparece no quilograma. E esse quilo significa 1000. 1 quilograma significa 1000 metros. Da mesma forma que 1 kilowatt-hora significa 1000 watts-hora. Da mesma forma que 1 kilobyte, que é o que a gente vê na informática, significa 1000 bytes. Então, sempre que aparecer esse prefixo quilo, você vai trocar esse quilo por 1000. Da mesma maneira que sempre que aparece o hecto, significa 100. E sempre que aparecer o deca, significa 10. Então, por exemplo, vocês já ouviram falar em hectare. Nós vamos fazer algumas questões que vão falar sobre isso também. O hecto de hectare significa 100 também. 100 ares, no caso. Aí nós temos os submúltiplos. O decímetro, esse prefixo deci, do decímetro, significa décimo. O decímetro é um décimo do metro. É pegar o metro e dividir por 10. O centímetro, esse prefixo centi, do centímetro, significa o centésimo. Então é pegar o metro e dividir em 100 partes. E o milímetro, esse prefixo mili, significa o milésimo. É pegar o metro e dividir em 1000 partes. Então nós temos o hectômetro que vale 1000 metros, o quilômetro que vale 1000 metros, o hectômetro que vale 100 e o decâmetro que vale 10. 1 metro terá 10 decímetros, 100 centímetros e 1000 milímetros. Pelo próprio prefixo, você deduz isso. 1 metro tem 10 decímetros. O deci se refere ao 10. O metro tem 100 centímetros. O centi se refere ao 100. E o mesmo metro tem 1000 milímetros. Esse mili se refere ao 1000. Aí você tem as unidades de superfície, que são as mesmas unidades de comprimento elevadas ao quadrado. Do metro quadrado, decâmetro quadrado, hectômetro quadrado e quilômetro quadrado. São os múltiplos. E os submúltiplos, decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado. O que muda aqui? Nas unidades de comprimento, para você passar de uma unidade inferior para a unidade imediatamente acima, você multiplicava por 10. Nas unidades de superfície, você vai fazer essa multiplicação por 100. Para cima você divide por 100, para baixo você multiplica por 100. Então, por exemplo, 1 metro tem 10 decímetros. O metro quadrado tem 100 decímetros quadrados. Então, em vez de você multiplicar por 10, você multiplica por 100. O metro tem 100 centímetros. O metro quadrado vai ter 100 ao quadrado centímetros quadrados. São as mesmas unidades, os mesmos fatores de conversão, mas elevados ao quadrado. Em relação, por exemplo, às unidades de volume, que é o cubo.
Então, 1 metro cúbico para o decímetro cúbico. Do metro para o decímetro, você multiplicava por 10. Do metro quadrado para o decímetro quadrado, você multiplicava por 10 ao quadrado. Então, do metro cúbico para o decímetro cúbico, você vai multiplicar por 10 ao cubo, que é 1000. Da mesma maneira, do decímetro cúbico para o centímetro cúbico. Do decímetro para o centímetro, você multiplicava por 10. Do decímetro quadrado para o centímetro quadrado, você multiplicava por 10 ao quadrado, que é 100. Então, do decímetro cúbico para o centímetro cúbico, você vai multiplicar por 10 ao cubo, que é 1000. Então, sempre que você passar de uma unidade acima para uma unidade imediatamente abaixo, no caso, 2 unidades de volume, você multiplica por 10 ao cubo. E se você quiser voltar da unidade de baixo para a unidade acima, você divide por 10 ao cubo, cada casinha dessa. Outra coisa importante de observar é que o litro e o decímetro cúbico são medidas praticamente iguais. Nos problemas que nós vamos fazer, nós vamos admitir que elas vão ser iguais, menos que o problema diga alguma diferença. Mas, se disser nada, o decímetro cúbico e o litro são a mesma coisa. Da mesma maneira que o centímetro cúbico e o mililitro também é a mesma coisa. Então, essas duas medidas vocês precisam guardar com bastante atenção. O decímetro cúbico e o litro são a mesma coisa, a menos que o problema diga o contrário. E o centímetro cúbico e o mililitro também vão ser considerados iguais. E um outro ponto é observar que 1 metro cúbico tem 1000 litros. Então, por exemplo, quando você compra uma caixa d'água na sua casa e ela tem a capacidade de 1000 litros, essa caixa d'água é 1 metro cúbico. Ou quando você compra uma caixa d'água na sua casa de 2000 litros, elas são 2 metros cúbicos. Cada metro cúbico tem 1000 litros de água. Beleza? Muito bem, vamos aqui à nossa primeira questão. Ela foi da prova do Enem de 2011. Diz assim, ó. Um mecânico de uma equipe de corrida necessita que as seguintes medidas realizadas em um carro sejam obtidas em metros. Item A. A distância entre os eixos dianteiro e traseiro. Você vê na figura que a distância entre esses eixos é de 2.300 milímetros. Medida B, a altura B entre o solo e o encosto do piloto. Na figura, essa medida B é de 160 centímetros. Então, nessa questão você tem que converter as unidades que estão em milímetros em centímetros e passar essas unidades para metros. Lembrem que 1 metro vai ter quantos centímetros? Aí você lembra do prefixo que é o centi. Centi se refere ao 100. Então, 1 metro tem 100 centímetros. Como eu tenho 160 centímetros, para você voltar para o metro, você vai dividir por 100. Então, 160 centímetros dividido por 100 vai dar 1,6 metro. É o que nós temos aqui. Em relação à distância entre os eixos, 2.300 milímetros. O milímetro, 1 metro tem quantos milímetros? Esse mili do milímetro significa 1000. 1 metro tem 1000 milímetros. Ou seja, 1 milímetro é 1 metro dividido por 1000. Se você pegar 2.300 e dividir por 1000, você vai pegar a vírgula que está depois do último zero e passar para a esquerda 3 casas. Então a vírgula vai ficar entre o 2 e o 3. Isso quer dizer que a medida A, 2.300 milímetros, é a mesma coisa que 2,3 metros. E a medida B, que era 160 centímetros, é a mesma coisa que 1,6 metros. Então a resposta correta é o item B de bola. 2,3 e 1,6. Beleza? Então nessa questão, o Enem tem muito disso, de querer cobrar questões com unidades de medida. É só você fazer essa conversãozinha. Se for do menor para o maior, você divide. Se for do maior para o menor, você multiplica. Agora, vejam a segunda questão. Também da mesma prova de 2011.
O consumo atingiu o maior nível da história no ano passado, o consumo de café, no caso. Os brasileiros beberam o equivalente a 331 bilhões de xícaras. Informação citada pela revista Veja. Considere que a xícara citada na notícia seja equivalente a aproximadamente 120 mililitros de café. Então anotem aí. Primeira informação que você vai anotar aí. 120 mililitros de café. Anote que 1 ml, é 1 mililitro, é igual a 1 centímetro cúbico. Anote isso aí. Que 1 mililitro é igual a 1 centímetro cúbico. 1 ml igual a 1 centímetro cúbico. Essa é informação importante para resolver os problemas. 1 ml igual a 1 centímetro cúbico. Anote também 1 metro cúbico igual a 1.000 litros. 1 metro cúbico igual a 1.000 litros. Então, os brasileiros beberam 331 bilhões de xícaras no ano de 2010. E cada xícara com aproximadamente 120 mililitros de café. Suponha que em 2010 os brasileiros bebam ainda mais café, aumentando o consumo em 1/5 daquilo que foi consumido no ano anterior. De acordo com essas informações, qual é a previsão mais aproximada para o consumo de café no ano de 2010? Ou seja, em 2010, eles vão beber os mesmos 331 bilhões de xícaras, acrescido de 1/5 desse valor. Aumenta 1/5 desse valor. Para você calcular 1/5 de 331, é só dividir o 331 por 5. Vejam aí. 331 é o que ele bebeu no ano passado. Mais 1/5 de 331. Esse 1/5 de 331 é o que ele está bebendo a mais. O texto não diz? Suponha que em 2010 os brasileiros bebam ainda mais café, aumentando em 1/5 o seu consumo. Então, quando você divide 331 por 5 e soma o resultado com o que já tinha sido bebido, que é 331, você tem aí 397,2 bilhões de xícaras de café. 397,2 bilhões é a previsão para 2010. Como cada xícara tem em média 120 ml, então o total em bilhões de litros vai ser 397,2, que é o número de xícaras, vezes 0,12. De onde surgiu esse 0,12? Não tem esse 0,12 no texto. Mas é o seguinte, ele quer a resposta em litros. E uma xícara de café tem quantos mililitros de café? 120 mililitros. Esse mili do mililitro significa o milésimo. Uma xícara de café, cada mililitro é 1/1000 do litro. É o litro dividido por 1000. Então, uma xícara de café tem 120 dividido por 1000 litros de café. 120 dividido por 1000 é o 0,12 que aparece na multiplicação aí. Então, esse 0,12 é passando a unidade da xícara que estava em mililitros para litro. Então, nós tínhamos 120 mililitros. Aí você divide esses 120 mililitros por 1000. 120 dividido por 1000 dá 0,12. Isso é a quantidade de café numa xícara quando você usa o litro como unidade. Então você tem 397,2 xícaras, bilhões de xícaras, vezes 0,12 litro, que é a capacidade de cada xícara. Essa multiplicação dá 47,7. Quando você olha para as opções, o item mais próximo é 48 bilhões de litros, que é a resposta do item E. Resposta correta. Então, só recapitulando aqui. O Brasil tinha consumido 331 bilhões. Aumentou a produção, aumentou o consumo em 1/5. Então, é 331 dividido por 5. Você soma com 331 e dá 397,2 bilhões. Essa vai ser a previsão para 2010. Essa foi a previsão para 2010. Aí você vai passar isso daí multiplicando pela capacidade da xícara, que é 120 ml.
Mas como ele quer a resposta em litros, você tem que passar os mililitros para litro. Como é que você passa o mililitro para litro? Vai dividir por 1000. Esse mili quer dizer o milésimo. E aí 120 dividido por 1000 dá o 0,12 que aparece na conta. Vezes 397 dá o 47,7, que é aproximadamente 48 bilhões de litros de café. Esse é o consumo. Muito bem. Na terceira questão. Em 2010, um caos aéreo afetou o continente europeu devido à quantidade de fumaça expelida por um vulcão na Islândia, o que levou ao cancelamento de inúmeros voos. 5 dias após o início desse caos, todo o espaço aéreo europeu, acima de 6.000 metros, estava liberado, com exceção do espaço aéreo da Finlândia. Lá, apenas voos internacionais, acima de 31.000 pés, estavam liberados. Considere que 1 metro equivale a aproximadamente 3,3 pés. Sublinhe essa informação aí no texto de vocês. 1 metro equivale a aproximadamente 3,3 pés. Qual a diferença em pés entre as altitudes liberadas na Finlândia e no restante do continente europeu, 5 dias após o início do caos? Então veja bem, aqui nós temos uma unidade de comprimento que não é usual, muito usual aqui no Brasil. Nós adotamos o sistema métrico como unidade de medida. Entretanto, em vários países do mundo, e destacadamente, por exemplo, os Estados Unidos, a Inglaterra, eles utilizam outras unidades de medida, como pé, a jarda, légua, milha, onça, libras. Então, certamente que vocês já ouviram falar nessas outras unidades de medida. Não se preocupem, vocês não têm a obrigação de saber quantas polegadas equivalem a 1 centímetro, ou quantos centímetros tem 1 polegada. Você não tem essa obrigação de saber que um pé é tantos centímetros, ou que uma jarda são tantos quilômetros, enfim. Você não tem essa obrigação. O texto vai fornecer isso para você como aquele forneceu. 1 metro equivale a 3,3 pés. A partir daí você pode usar uma regra de 3. Se 1 metro é 3,3 pés, 2 metros vai ser 2 vezes isso, 6,6. 3 metros, 3 vezes vai ficar 9,9 e assim por diante. Então o que nós temos aqui o problema? Vamos ler aqui o segundo parágrafo. 5 dias após o início desse caos, todo o espaço aéreo acima de 6.000 metros estava liberado. Então, sublinhe essa informação aí. Acima de 6.000 metros estava liberado, com exceção do espaço aéreo da Finlândia. Lá, apenas voos internacionais de 31.000 pés é que estavam liberados. Você vê que as duas informações numéricas, sublinha aí também 31.000 pés. Você vê que as duas informações numéricas, elas estão em unidades diferentes. A primeira era 6.000 metros e a segunda 31.000 pés. Quando você olha para as opções, olhem para as opções. Que unidade de medida aparece nas opções? Os pés. Isso significa que o ideal para você resolver o problema é converter tudo para a mesma unidade de medida, no caso, pés. Então, no finalzinho, ele já dá a resposta em pés. Ele diz que, no caso do Finlândia, 31.000 pés. O que nós temos que fazer é pegar aquela primeira informação, que era a informação de 6.000 metros, e converter para pés. Vamos fazer isso. 1 metro, de acordo com o texto, tem 3,3 pés. Então, esses 6.000 metros terão quantos pés? Aí se chama de x. É uma regra de 3 direta. Quando você faz o produto dos meios pelos extremos, você tem aí 1 sobre 6.000 igual a 3,3 sobre x. Você vai multiplicar o 6.000 pelo 3,3. 6.000 vezes 3,3 dá 19.800. Isso significa que o espaço aéreo que tinha sido liberado
eram de 19.800 pés. A pergunta do exercício é qual era essa diferença em relação à Finlândia. A Finlândia não era 31 mil pés? Aí você diminui 19.800. 31 mil pés menos 19.800, item C é a resposta da questão, 11.200 pés. Então você tinha 31 mil pés na Finlândia. E nos 5 dias antes, no resto do continente europeu, eram 6 mil metros, que é a mesma coisa que 19.800 pés. Você diminui 11.200 pés, é a resposta. Beleza?